prover a tal da vacina e imunização, realmente o mundo ficará colapsado, né? Então, as sessões que eu faço neste texto, né? A primeira, a introdução da economia global na pré-pandemia 2017. Eu faço um briefing aí do que foi, ou seja, o cenário pré-pandemia. Depois, um cenário 2, a expansão do Covid-19 pelo planeta antes da declaração da pandemia e o rompimento da Rússia à OPEP+, com respeito à produção de petróleo. E aí, então, nós temos o primeiro ciclo de vendas de ativos financeiros de destruição de riqueza. Isso acontece em fevereiro para março, entre o dia 23 de fevereiro a 9 de março. Aí, o item 3, a outra seção, né? É a declaração da pandemia pela OMS, que foi no dia 12 de março, tá? E aí, consequentemente, os anúncios generalizados de pacotes de estímulos fiscais, monetários, creditícios, de distribuição de renda, inclusive. E aí eu coloco dentro desse circuito o segundo ciclo de vendas de ativos financeiros e destruição de riqueza, que no meu ponto de vista foi de 9 de março a 30 de março, onde ocorreram inclusive os circuit breakers, né? Aí o item 4 deste texto, né? Eu faço um briefing aí do que foi o preço do barril do petróleo entre 1861 a 2020, e aí, logicamente, tem uma linha a mais do colapso do petróleo pela retração da demanda causada pelo Covid-19. Né? Para a gente começar a brincadeira, eu acho que o Flávio comentou, o Marco Flávio comentou agora há pouco, né, na introdução, eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho o que foi o 2017 e 2019. Eu trago essa tabela no mundo, dados do produto, inflação, desemprego e juros. Tá? Então, no mundo, desde 2017, a taxa de crescimento do PIB, na média, ela vem caindo. 2017 era 3,8%, 2018 3,6%, 2019 foi de 2,9% de crescimento. Né? A inflação, por outro lado, no mundo, ela vem subindo, de 2017 a 2019, 2,2%, 2017, 2018, 2,4%, 2019, 3,4%. O desemprego de 2017 a 2019 no planeta também vem subindo. 2017 era 5,8%, o desemprego em 2018, 5,3%, e o desemprego em 2019, 6,9%. Essa é a primeira linha da tabela. Tá? E aí, logicamente, eu fiz algumas considerações, eu puxei os dados aí do Fundo Monetário Internacional, das 10 principais economias do mundo, né? Pelo PIB em dólares, né? Então, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, França, Reino Unido, Itália, Brasil, Canadá, Rússia, Coreia do Sul, Espanha. E aí eu coloquei um pouco mais embaixo alguns países alguns países produtores de petróleo que fazem parte da OPEP. No caso, Arábia Saudita, México, Nigéria, Irã, Iraque, Venezuela, Noruega e Kuwait. Tá? Enfim, depois vocês dão uma olhadinha aí com calma que eu vou passar essa tabela eu vou passar essa apresentação para a Fernanda, e a Fernanda pode disponibilizar para vocês. Mas o fato é que o mundo, de 2017 a 2019, teve um crescimento do produto, uma queda do crescimento do produto, uma retração, teve um aumento da inflação e um aumento do desemprego. Então, este é o cenário pré-pandemia. Tá? Então, um resumo aqui, antes do início da crise de 2020, da rápida proliferação do Covid, né? A economia global ela apresentou um decréscimo da taxa de crescimento, do aumento da inflação e aumento do desemprego. E aí eu tomei como base para essas afirmações um texto que a gente discutiu aqui no nosso grupo, que é aquele texto da CEPAL 2019. Eu peguei um outro texto do BIS também no final de 2019 e o FMI, o Outlook, né? Aí também do final de 2019, tá? Então, além destes três problemas, né, do PIB, inflação e desemprego, né, estes relatórios também evidenciam, né, a queda da taxa de variação do volume de comércio internacional, importante, uma retração do comércio, queda nas taxas de variação da liquidez global, aumento da dívida corporativa de instituições privadas no mercado internacional de títulos, crescentes déficits nominais como proporção do PIB,
crescentes dívidas públicas brutas líquidas como proporção do PIB. Tá? E, em paralelo, ainda no período pré-pandemia, ainda em 2019, a OPEP, que é capitaneada pela Arábia Saudita, tentava acordos com a Rússia, porque a Rússia não faz parte da OPEP, nem a Noruega, para diminuir a produção de petróleo, com o objetivo de manter os preços do barril, pelo menos a níveis similares observados no início de 2019. Eu vou mostrar um gráfico para vocês daqui a pouco. Tá? E ainda, apenas para entender a importância geopolítica da OPEP, então, com respeito aos países produtores de petróleo, e que fazem parte da OPEP, e que têm, portanto, o poder de mercado para controlar a produção mundial, tá? Destacam-se que alguns países que fazem parte da OPEP, nós temos 14 países que fazem parte da OPEP, nós temos taxas de crescimento negativas em 2019. Venezuela, menos 35% de crescimento do PIB real, Irã, menos 9,4%, Guiné Equatorial, menos 4,1%, Angola, menos 2,5%, Iraque, menos 0,9%, Equador, menos 0,7% e México, menos 0,1%. A gente tem um pequeno crescimento positivo na Argélia, Kuwait e Arábia Saudita. E ainda lembrando que na Arábia Saudita o crescimento do ano passado foi de 0,3%, mas eles tiveram um crescimento razoável em 2017 e 2018. Tá? E aí, logicamente, países aí como Congo, Líbia, Gabão, Emirados Árabes tiveram crescimentos razoáveis aí, no ano de 2019, muito embora também, no geral, tenha declínio comparado a 2017. Tá? Enfim, entre 2017 e 2019, em linha com o resto do mundo, a maioria dos países membros da OPEP tiveram menores taxas de crescimento, maiores taxas de desemprego e inflação. Tá? Uma outra condição também que a gente observa é que, em termos da oferta de petróleo em 2019, nós temos um aumento da produção nos Estados Unidos, tá? Justamente por causa dessa tecnologia do oil share, do óleo vindo do xisto bituminoso, e com o refino, porque uma coisa é você produzir petróleo cru, tá? E a outra coisa é você ter a complexidade tecnológica e fazer o refino do petróleo para produzir óleos, por exemplo, né? Então, os Estados Unidos aumentou a participação a nível de oferta global, tá? Para 19,39%. E desde 2016, os Estados Unidos vêm ganhando mercado, dado essas novas tecnologias do xisto bituminoso. Tá? A Arábia Saudita é o segundo maior produtor de petróleo do planeta, com 11,81%, e Rússia com 11,49%. Então, Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia, em conjunto, representam 42,69% da produção de petróleo mundial, dados da OPEP 2019. Tá? E aí também vale notar a importância da OPEP, que no conjunto da geopolítica mundial. Os 14 países membros da OPEP detêm quase 80% das reservas comprovadas de petróleo a nível mundial, sendo que 6 desses 14 países representam quase 65% da reserva comprovada. E a OPEP produz 41%, quase 42% da produção de petróleo cru, e que tem uma tecnologia, mas os membros da OPEP produzem apenas quase 10% da produção de derivados de petróleo. Esta que exige um processamento e um refinamento, portanto, um nível de complexidade tecnológica bem maior do que apenas a extração, no caso, né? E em termos de demanda global de petróleo, ainda em 2019, nós temos o maior consumidor, os Estados Unidos, com 20%, seguido da China, com quase 14%, a Índia, com 4,39%. Veja a diferença aí, que somente a China, a Índia e os Estados Unidos juntos representam 1/3 do consumo mundial. Índia, 4,39%, Japão, 3,97%, Rússia, 3,74%, Arábia Saudita, 3,37%, o Brasil, 3%, Coreia do Sul, 2,66%, Alemanha, 2,48%, Canadá, 2,45%. E juntos, esses países, né, esses 10 países, representam 60% da demanda global de petróleo. Tá? Quanto ao ranking de exportação de petróleo cru, tá? A gente está falando do petróleo cru, a Arábia Saudita, muito embora tenha 11% da produção mundial, quando a gente fala somente de exportação de petróleo, a Arábia Saudita entra no cenário como primeiro posto, né? Sai os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é
produtor de petróleo mundial, mas como ele consome uma boa parte, né? Então os Estados Unidos não encabeça o ranking dos exportadores, ele diminui algumas posições. Então a Arábia Saudita é o primeiro exportador mundial com 16%, a Rússia, aí que faz parte então a geopolítica Rússia, Arábia Saudita, no que aconteceu nesse período pré-pandemia. Os dois juntos representam 27% das exportações mundiais de petróleo. Iraque, 8,43%, Canadá, 6,88%, Emirados Árabes, 5%, Kuwait, 4,4%, Estados Unidos, 4,3%, Nigéria, 4,3%, tá? E Irã, 4,04%. Então, esses países, esses 10 países, eles têm quase 65% das exportações mundiais de petróleo cru, concentrados aí na Arábia Saudita, Rússia e Iraque. Sendo que o Iraque e a Arábia Saudita fazem parte da OPEP, a Rússia, o Canadá, não faz parte da OPEP, e aí é que é uma discussão da tal da OPEP+, ou seja, que são reuniões que ocorreram rotineiramente entre os grupos da OPEP e mais alguns países alguns países que não fazem parte, como a Rússia e o Canadá. Tá? Quanto ao ranking das importações, né, China, aí olha que interessante, né? A China é o principal importador, com quase 20%, Estados Unidos quase 17%, Índia quase 10%, Japão quase 6,5%, Coreia do Sul 6,49%, Alemanha 3,6%, Espanha 2,9%, Itália 2,67%, Holanda 2,35%. Então, óleo cru, né? É importante notar que a Holanda, por exemplo, ela importa óleo cru, mas ela fabrica, né, derivados de petróleo com tecnologia e complexidade. França 2,27%, Tailândia 2%, Singapura 1,9%, Reino Unido 1,7%. Então, esses 10 países importam quase 79% das importações. Aqui, desculpa, até importam 78,7% das importações, tem um erro de português aí. Então, quase 79% das importações são representadas por esses países. Tá? E quanto agora ao ranking de petróleo refinado, que é o que tem complexidade tecnológica, nós temos aí no topo os Estados Unidos. Os Estados Unidos são exportadores de petróleo refinado. Eles são os principais exportadores de petróleo refinado e processado, que é o diesel, querosene, etc. Né? Estados Unidos, 18%, Rússia, 8%, Holanda, 7,36%. Veja, por exemplo, que a Holanda não é produtora de óleo cru, mas ela importa o óleo pesado e ela refina e exporta o óleo fino. Né? Arábia Saudita 6,3%, Singapura 5,7%, Coreia do Sul 4,6%, Índia 4,3%, China 4%. E esses 10 países aí aliás, esses 8 países têm 58% das exportações mundiais de refino e processamento. Né? E por fim, aí, quanto ao ranking de importadores de petróleo refinado, nós temos Singapura sendo o primeiro lugar com 8%, Estados Unidos 7%, Holanda 6%, China 4%, México 3%, Japão 3%, Coreia do Sul 3%, França 3%, Arábia Saudita 3%, Alemanha 2,8% e Índia 2,7%. Em conjunto, esses países aí têm quase 50% das importações mundiais de petróleo refinado e processado. Então, é interessante notar quem são os maiores produtores de petróleo, quem são os maiores exportadores de petróleo, quem são os maiores importadores de petróleo na malha tanto do óleo cru quanto na área de refino e derivados. Tá? Este era o cenário antes da crise da pandemia em 2019. Tá? E na geopolítica, então, a OPEP, liderada pela Arábia Saudita e Rússia, cooperaram muito nos últimos anos, principalmente após a morte do rei Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, ainda em 2015. Né? Eu trouxe ainda para vocês aqui um gráfico das principais reservas mundiais comprovadas de petróleo. Os 6 principais países, Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes, todos membros da OPEP, os 6 primeiros, eles detêm quase 80% das reservas mundiais comprovadas. E a Rússia, sozinha, ela tem aproximadamente 22% aí das reservas comprovadas. Tá? Então, se você pegar, desculpa, quase 10%. Então, se você pegar os 6 principais países da OPEP mais a Rússia, você está falando aí em algo em torno de 80% a 90% das reservas comprovadas de petróleo bruto por país. Tá?
Aqui eu já comentei, tá? Tem a questão da demanda, né? Até eu resumi essa tabela, eu já expliquei nos gráficos anteriores, depois a gente passa, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. E aí a questão que a gente pode entrar é por que a Rússia e a Arábia Saudita cooperaram a partir de 2016, tá? Eu vou fazer o contrário, vou passar um gráfico aqui, que é este gráfico. Esse aqui é o preço do barril do petróleo, do tipo Brent, e é o preço do barril do petróleo que é dito o ORB, ORB, que é a cesta da OPEP. Tá? Cada país tem seu preço, então você tem uma cesta OPEP, e eu posso comparar aí com o Brent até com o WTI. Mas nesse caso aqui, o Brent e a cesta OPEP que me interessou. Tá? Desde 2011. Então, o que nós temos aí? De 2011 a 2014, tá? Nós temos uma fase que o barril do petróleo estava lá nas alturas, entre 100 a 125 dólares. Depois, a fase 2, né, que foi de agosto, junho de 2014 até março de 2016, nós temos uma queda forte do barril do petróleo no mercado internacional. Então, em menos de um ano e meio, o barril do petróleo saiu da ordem de média de 110 dólares o barril e caiu para 30 dólares, 26 dólares o barril, 26 dólares o Brent, não, 26 dólares o preço da referência da basket, da cesta da OPEP, e caiu para 30 dólares o Brent. Tá? Então, foi neste momento, em 2016, 2015 para 2016, que Rússia e Arábia Saudita começaram algumas negociatas no intuito de começar a fazer controle de produção, algo que, historicamente, se a gente analisar as crises do petróleo, se faz. Tá? E aí deu certo para eles fizeram a modificação na produção, tá? E aí o barril do petróleo começou a subir na fase 3, que é uma fase que começa de 2016, em abril, até o pré-Covid. Tá? Então, o barril sobe de 30 dólares, tá? Em 2016, e em junho, agosto de 2018, ele sobe ali num pico entre 70 e 80 dólares, e ele permanece, depois de agosto de 2018 até no pré-Covid, ou seja, ele permanece de agosto de 2018 até dezembro de 2019, circulando o barril em torno de 70 a 80 dólares. Tá? Então esta é a questão. Então, por que a Arábia Saudita cooperar a partir de 2016? Porque os preços estavam altos, começou a cair, então eles fizeram o controle da oferta do petróleo, né? Diminuindo a produção. Tá? E, logicamente, vale lembrar que estes países, né, assim como o Brasil, sofrem da maldição da doença holandesa. Né? E esses países, a Rússia, por exemplo, e a Arábia Saudita, viram o derretimento das suas contas correntes do lado do balanço de pagamentos pela forte queda do preço do barril de petróleo nessa segunda fase. Então, essa fase 2, eu não coloco no meu paper uma tabela de balanço de pagamentos, desculpa, uma tabela de contas correntes desses países, mas eu dei uma olhadinha e então você tem uma queda forte aí da conta corrente desses países e entrada, portanto, de saldos da conta corrente. A conta corrente ficou pior do que antes, na verdade, né? Então, só voltar aqui. Tá tudo certo aí, né? Vocês estão enxergando, né? Alô? Tá tudo certo aí? Tudo certo. Pessoal? Sim, sim. Ah, tá, Sim, ok. sim, de boa. Ok. Tá. Então, em 2000 Então, no início de 2016, a Arábia e Rússia, né, formaram um estreito acordo para monitorar o mercado petrolífero mundial e para tomar as medidas rápidas no caso da produção. Tá? E esse acordo continuou, inclusive em 2018 e 2019, porque lá na Arábia Saudita, o tal do príncipe lá, o herdeiro saudita, tomou o trono. Né? Então, ele continuou a mesma política do sheik anterior. Tá? E aí, logicamente, os preços eles voltaram a ter um preço convidativo para a Arábia Saudita e Rússia, em torno de 70, 80 dólares, e assim eles perceberam que foi interessante, e no segundo semestre do ano passado,
os preços começaram a cair levemente, mas eles continuaram essa política de controle de produção. Tá? E aí, logicamente, em linha com maior desemprego, maior inflação dos países, né, e menor crescimento global, então você tem uma relação consumo de petróleo versus oferta de petróleo, que pela primeira vez em muitos anos, tá, você tem um consumo de petróleo em 2019 menor que a oferta de petróleo. Então, mesmo com o acordo de cooperação entre a OPEP, porque daí a Arábia Saudita está basicamente representando a OPEP, o Iraque também entrou nessa jogada, os Emirados Árabes e a Rússia, né? Então, eles controlando a produção, e mesmo com o controle da produção, em 2019 percebeu-se. Aí eu peguei alguns dados lá do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que foi a primeira vez em 2019 onde o consumo de energia, tá, foi menor do que a oferta de energia em muitos anos. Então, mesmo com a queda da produção, esta também começou a virar uma restrição para que os preços do petróleo permanecessem a 70, 80 dólares o barril, né? E aí essas reuniões se intensificaram no segundo semestre de 2019. A OPEP fecha um acordo entre países membros para cortar a produção em 500 mil barris por dia no primeiro trimestre de 2020. Né? Isso foi uma reunião no final de dezembro, elevando os cortes da produção em 1,7 milhões de barris diários. Mas, em paralelo, a Arábia Saudita tentava convencer a Rússia e outros países produtores que não são membros da OPEP, porque esses países arcassem com parte da redução da produção. E as cooperações, então, desses cortes seriam numa divisão em torno de 68% para os países membros da OPEP e 32% para os países não membros da OPEP. Tá? E aí a Arábia Saudita recorreu aos Emirados Árabes Unidos, né, que também é um grande produtor de petróleo mundial, e eles então acertaram, em dezembro de 2019, mesmo a contragosto da Rússia. Tá? Aí os jornais de grande circulação mundial informam que a Rússia tinha esse contragosto, mas aceitou manter o contrato, entre aspas, que estava firmado aí desde 2016, ou seja, as cooperações para que pudesse ser bom para todas as partes, né? E que se tornaria, caso concretizado, 2020, um dos mais profundos cortes na produção dos últimos 10 anos. Então, veja que, mesmo com essa política de corte de barril do petróleo, ou cooperação desde 2016, o ano de 2019 foi marcado por a oferta de petróleo maior que o consumo, pela primeira vez em muitos anos, e, mesmo assim, a última grande reunião do OPEP+, marcaria para 2020 um dos mais profundos cortes na produção dos últimos 10 anos. Isso ainda que não tinha o Covid, porque o Covid começou lá em 31 de dezembro na cidadezinha lá da China, né? E o objetivo era aumentar os preços do barril do petróleo que vinha caindo. Tá? Então, nós entramos, na minha opinião, em 2020, e aí é que está, acho que é o trunfo dessa condição, com dois choques na economia. Uma de forma inesperada, que é o Covid-19, e outro foi uma consequência, que é o corte de produção de petróleo da OPEP e de alguns países não membros, mas que também são importantes produtores e exportadores. Então, o mundo, antes do Covid, caminhava para um choque positivo de preços do barril do petróleo, mesmo numa economia global que apresentava resultados pífios de desemprego, inflação e crescimento menores do que em 2017, por exemplo. Tá? Bom, aí a parte 2 do texto, então essa era a parte 1, que eu acabei de comentar, era a introdução, né, pré-pandemia. A parte 2 é a expansão do Covid-19 pelo planeta antes da declaração da pandemia e o rompimento da Rússia ao OPEP+, com respeito à produção de petróleo. E aí eu chamo isso de primeiro ciclo de vendas de ativos financeiros e destruição de riqueza. Tá? Então, dada a expansão do coronavírus, tá, no final de dezembro, para reduzir a produção no primeiro trimestre de 2020, com o objetivo de aumentar os preços, o barril de petróleo em janeiro a fevereiro continua a cair no mercado internacional. Então, veja, mesmo com o acordo da OPEP+, de corte de produção,
janeiro e fevereiro, nós observamos uma queda do barril do petróleo. E, então, neste janeiro e fevereiro de 2020, o petróleo Brent, o petróleo da OPEP e o WTI, que é o petróleo do Texas, lá dos Estados Unidos, ao final do mês de fevereiro, perdeu 17%, 16% e 15%, respectivamente, com respeito aos preços de dezembro de 2020. Então, mesmo com o anúncio de cortes de preços, mesmo com o anúncio de cortes de produção pelas reuniões da OPEP+, mesmo a contragosto da Rússia, para diminuir a produção, o barril do petróleo caiu entre 17% a 15%, aí dependendo do tipo de barril que a gente compara, nos 2 primeiros meses deste ano. Tá? Aí, em 9 de março de 2020, a Arábia Saudita decidiu aumentar a produção de petróleo, de uma forma praticamente como sendo unilateral, tá? E ofereceu um desconto de 20% no preço do barril para alguns mercados específicos. Tá? E, paradoxalmente, antes desta data, era a Arábia Saudita que era o país que defendia, na OPEP+, onde os russos se incluíam, a redução significativa da produção na tentativa de manter os preços do barril no mercado mundial similares aos preços de 2018 e em meados de 2019. Então, veja bem, 9 de março foi uma data importante. Tá? A decisão de aumentar a produção, então, partiu da divergência entre os dois países, Rússia e Arábia Saudita, uma vez que a Rússia, em determinado momento, percebeu pela sua estratégia que a melhor estratégia que ela tinha era não cortar a produção em meio à crise. E por que isso? Porque o balizamento que ela fez com a OPEP+, foi balizada na competição com os Estados Unidos. E a Rússia começou a perceber que se a cooperação entre a Arábia Saudita e a OPEP+, continuasse nesta pandemia, poderia ser interessante para os Estados Unidos ganhar mercado, uma vez que eles têm a tecnologia lá para produzir o petróleo em xisto bituminoso. Tá? Então, os russos entenderam que reduzir a produção aumentaria o espaço dos Estados Unidos no mercado internacional, ou seja, os Estados Unidos poderiam aumentar as suas exportações e a Rússia perder mercado. Tá? Então, a melhor opção para os russos seria a continuidade da queda de preços do barril do petróleo. Olha que interessante. A melhor opção para os russos seria a continuidade da queda do barril do petróleo. Esses são alguns jornais russos que eu dei uma olhadinha. O The New York Times também comenta isso, tá? Em alguns links, né? Alguns textos. E, logicamente, o interessante é notar aqui que o custo de produção na Arábia Saudita e Rússia são menores do que os custos de produção nos Estados Unidos. Tá? E ao preço atual, né, por exemplo, que está agora, ou seja, a queda do barril, a Rússia percebeu que com os menores custos que a Arábia Saudita e Rússia têm, inviabilizaria, em parte, alguns produtores americanos no curto prazo, inclusive podendo, com essa estratégia, fazer com que alguns produtores americanos deixassem de produzir. E isso já está acontecendo. Tem alguns produtores que, nos Estados Unidos, já deixaram de produzir, logicamente por causa da demanda, mas também por causa do custo. O custo de produção começa a se tornar inviável. Né? Então, com a aliança rompida pelos acordos firmados em 2019, e após o anúncio do aumento da produção do barril a partir de abril pela Arábia Saudita, no início de março de 2020, o barril do petróleo caiu quase que instantaneamente, de $45 por barril para próximo de 30, e foi uma das maiores quedas diárias desde a Guerra do Golfo, em 1991. Em paralelo, este gráfico aí que vocês estão vendo é a evolução da crise da pandemia. Este gráfico eu peguei lá do John Burmudor, com base no Centro de Ciência de Engenharia dos Sistemas da Universidade de Johns Hopkins. Tá? O Covid avança pelo planeta, aí todo mundo sabe que o número de casos vem subindo, né? Então, a expansão do número de casos vinha subindo em paralelo a estas condições aí do barril do petróleo. Então, este gráfico refere-se até o dia 25 de março agora, né? Há um mês e pouco atrás. Tá? E a percepção do mercado financeiro globalizado, com a combinação da expansão do coronavírus em ambiente macro global, este que já estava sinalizando queda do produto emprego, e o choque do preço do barril do petróleo foi um dos comportamentos de mercado dos ursos, né? O tal do bear market,
ou seja, vende ativos generalizados, ações, criptomoedas, títulos e contratos futuros de commodities agrícolas e minerais. E aí, então, eu chamo o primeiro estágio, né, o primeiro episódio de ciclo de queda, do dia 26 de fevereiro a 9 de março, com a primeira onda da preferência pela liquidez. Tá? E aqui eu trouxe um gráfico para vocês. Eu demorei um pouquinho para procurar tudo isso aí, mas eu fiz. Fonte do Fundo Monetário Internacional, do Outlook 2020, e também do Departamento de Informações sobre Energia dos Estados Unidos e do site investing.com. Tá? Nestas datas, entre 26 de fevereiro a 9 de março, a cesta de criptomoedas caiu menos 42%, o petróleo WTI do Texas caiu 39%, petróleo Brent 36%, petróleo OPEP 35%, platina 32%, o GNL caiu 28%, zinco caiu 26%, prata 24%, lata 24%, latinha, né? 23% cobre, paládio menos 20%, algodão menos 20%, níquel menos 20%, ações de empresas generalizadas na média das bolsas mundiais menos 19%, cacau menos 18%, azeite de dendê menos 17%, alumínio menos 15%, minério de ferro menos 12%, carvão menos 9%, milho menos 9%, cobalto menos 7%, soja menos 4,5%, trigo menos 2,3%, e somente dois ativos, né? O ouro e o urânio, que subiram aí em torno de 3% nesta primeira fase. Tá? Aí, logicamente, depois dessa primeira fase, quando a Organização Mundial da Saúde, no dia 12 de março, anuncia a pandemia mundial, o anúncio da pandemia mundial foi no dia 12 de março. Tá? Então, o primeiro ciclo foi antes, e o segundo ciclo eu estou nomeando como sendo do dia 12 a 30 de março. Então, em paralelo à pandemia, diversos países adotaram medidas sanitárias para conter o avanço rápido da disseminação, né? De formas heterogêneas, logicamente, cada país, cada estado formatou o seu tipo de medida sanitária. E diante dessa crise sanitária, a economia do planeta entrou em lockdown, ou semi-lockdown em alguns países, com uma súbita parada de oferta de horas de trabalho pelos trabalhadores formais e informais, uma vez que esses precisam obter a ordem pública, porque governos anunciaram medidas sanitárias restritivas. Né? Bom, a parada súbita de oferta de trabalho na indústria, comércio e serviços causou instantaneamente, ao mesmo tempo, uma súbita parada da oferta de produtos e serviços e a súbita parada de receitas de vendas na maioria dos setores. No mercado global da energia, no caso, uma nova mudança de expectativa formou-se, né? Porque você tinha o coronavírus, mas você ainda não tinha o decreto, a condição da pandemia evidenciada pela OMS, tá? E aí, logicamente, na minha opinião, houve uma mudança de expectativa, tá? Mais rápida, com respeito ao crescimento do PIB e retração ainda mais drástica da demanda para os próximos períodos, né? E essa parada súbita, dia após dia, causa graves problemas, né? Como vocês sabem, de fluxo de caixa operacional das empresas, uma vez que essas continuam com custos fixos contratados em períodos antes da pandemia, como aluguel, pagamento de salários, manutenção de estoques, segurança do estabelecimento, contratos de financiamento de investimentos, estimação bruta de capital fixo, etc. E o caso das empresas e governos que compram petróleo bruto ou algum derivado de petróleo refinado processado se viram diante de um outro problema que colapsou, que é o problema da armazenagem dos estoques de petróleo. Porque quando você entra no mercado futuro comprando petróleo, você tem uma expectativa ou algum relatório no presente informando da demanda no futuro, do crescimento da economia no futuro. Então, por exemplo, se eu comprei petróleo no ano passado, sei lá, em outubro do ano passado, com vencimento para este ano, eu estava num cenário que não era do Covid-19, mas eu fiz aquisição no mercado futuro, né? Então, você tem uma quebra de expectativa no momento em que a OMS decreta o ciclo de pandemia. Tá? E aí, então, eu parto de uma hipótese que as empresas e famílias no planeta, né, têm uma baixa formação de poupança e liquidez de curto prazo para suportar períodos curtos e médios de queda de rendas. Os policymakers deixaram de lado as estruturas de organização e finanças públicas planejadas. Né? Você tem uma política fiscal, você tem uma questão aí de... a gente sabe aí que tem alguns liberais aí que fazem
essa questão importante da vinculação do orçamento, etc., e agiram imediatamente com políticas econômicas fiscais, monetárias, creditícias e sociais para evitar rapidamente colapsos no nível de emprego, no desabastecimento, importante notar, nos fluxos de pagamento, uma possível crise bancária e recebimentos entre agentes econômicos. Família para família, empresas para empresas, empresas para famílias, famílias para empresas, famílias ao governo e empresas ao governo, de forma a evitar o caos econômico, sanitário, bancário e social. Então, essas medidas foram tomadas aí após a pandemia, o anúncio da pandemia, aliás. E aí, logicamente, o que a gente viu? Taxas de juros ao redor do planeta diminuíram rapidamente, programas monetários gigantescos foram anunciados pelos bancos centrais, aumentando rapidamente os tamanhos desses balanços, os tal dos balance sheets, e instrumentos monetários, além dos instrumentos monetários, observou-se anúncios de medidas fiscais contracíclicas, essas que resultam em um aumento expressivo do déficit nominal sobre o PIB e aumento da dívida pública como proporção do PIB destas economias. Então, na minha visão, após o dia 12 de março, mais uma vez o mercado financeiro atuou com o mercado dos ursos, né, o bear market, vendendo ativos em busca da preferência pela liquidez. E aí, logicamente, nós vimos os tais circuit breakers nesses períodos, né? Então, nós tivemos mais um ciclo de destruição de riqueza. A tal ponto que o Banco Central Americano, em pleno domingo, né? Até o Marco Flávio estava fazendo um comentário aí sobre e o Adriano, né? Sobre a queda recente da taxa de juros Selic de 3,75 para 3, que eu acho que deveria ser bem mais rápida essa queda, tá? E eu concordo com 0% e um controle de capitais já, porque é uma ruptura, é uma quebra estrutural gigantesca no planeta. Então, o Banco Central do Brasil já deveria fazer isso de alguma forma, executar isso. É difícil, mas acho que deveria executar isso. Então, em pleno domingo, dia 15 de março, o Banco Central americano anunciou uma queda rápida dos juros, que estava entre 1,75% a 2% ao ano para os atuais níveis entre 0 a 0,25%. Ou seja, ele deu um choque de juros, similar até do que foi feito em 2008, quando o Ben Bernanke reduziu a taxa de juros de 5,25% para 0 a 0,25%, ou seja, a queda lá foi até mais drástica, né? E aí, logicamente, após as interpretações do anúncio da pandemia e a queda rápida das taxas de juros de curto prazo nos Estados Unidos, e que se aproximaram aí da queda que se aproximaram dos bonds de 10 anos nos Estados Unidos, né? Aliás, que aumentaram um pouquinho o spread dos bonds de 10 anos nos Estados Unidos. Então, o período de 12 de março a 30 de março foi marcado pela segunda onda de vendas, tá? E, logicamente, moedas consideradas de reserva de valor ganharam mais importância e as moedas dos países em desenvolvimento, como o do Brasil, inclusive eu recebi um gráfico esses dias aí de que o Brasil teve, entre várias moedas aí, uma cesta de moedas, a que teve a maior depreciação, né? Então, as moedas de países periféricos e moedas de países exportadores de petróleo se depreciam de maneira generalizada, né? E também ocorreram as interrupções diversas dos circuit breaks. E no boletim do início de abril, tá? Aí pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, no seu boletim conjuntural, em curto espaço de tempo, após anúncios das quarentenas em diversos países, a demanda mundial por petróleo encolheu em torno de 25%, algo em torno de 26 milhões de barris por dia, tá? E assim, este é o segundo episódio, de 12 de março a 30 de março. Qual foi o resultado técnico alcançado com respeito à destruição de riqueza no mercado globalizado, tá? Então, entre 12 de março a 30 de março, olha o que aconteceu. As criptomoedas caíram mais, na sexta, mais 36%, petróleo WTI, Brent e sexta OPEP caíram em torno de 30% a 35%, lá de 30%, aí já veio uma queda dos preços dos alimentos, né? Soja menos 24%, algodão menos 22%, as ações das empresas caíram menos 21%, a gás, o GNL, né? Gás natural, menos 20%, lata menos 17%, cobre menos 14%, níquel menos 12%, minério de ferro menos 11%, zinco menos 10%, alumínio menos 9%, cobalto menos 9%, milho menos 9%, platina menos 7%, carvão menos 7%, cacau menos 6%,
azeite de dendê -1, e os únicos que... Aí o trigo subiu 4%, eu não sei por que o trigo subiu, mas o ouro, o urânio e a prata continuaram os seus movimentos de alta, né? Sendo que o urânio, no primeiro ciclo, que só tinha subido 3%, agora subiu mais 13%. E a prata, que tinha subido 3%, subiu mais 16%. E o ouro, que subiu 3%, subiu mais quase 9%. Então, este foi o acúmulo, né, de 12 a 30 de março somente. Então, nós temos o primeiro ciclo de 26 de fevereiro a 9 de março. Aí, dia 12 de março, a OMS decreta a pandemia. E de 12 de março a 30 de março, o mercado financeiro se acomoda novamente num ciclo deflacionário de destruição de riqueza. Tá? E, logicamente, aqui eu fiz agora este gráfico, quais foram as perdas financeiras de 1º de janeiro a 30 de março, porque daí tem o ciclo de 1º de janeiro a 30 de março, que engloba tanto a primeira e a segunda fase dessa destruição. Tá? Aí você tem criptomoedas caindo quase 70%, o barril do petróleo caindo quase 70%, e aí, sucessivamente, tem os demais produtos, depois vocês dão uma olhadinha, mas ali a questão do lado positivo, né? Você tem o urânio subindo quase 14%, o ouro subindo quase 15% e a prata subindo quase 16%. Ou seja, o que você tem? Você tem uma preferência pela liquidez e, ao mesmo tempo, a busca por minerais, né? Como ouro, prata e urânio. Né? Então, o urânio subindo, e subiu fortemente agora. Se pegar o gráfico do urânio no mês de abril, ele disparou. Tá? O urânio deve estar subindo aí mais uns 40% só no mês de abril. Tá? Então, o urânio, que aqui eu só fiz até dia 30 de março, mas se pegar o gráfico do urânio de 1º de abril até dia 30 de abril, ele subiu bastante, tá, gente? Assim como o ouro também. Então, o que nós temos? Em 20 de abril, tá? Aí agora eu peguei aqui o mês de abril. Em 20 de abril, aí a questão de alguns dias atrás, os mercados testemunharam uma queda recorde do preço do barril do petróleo do tipo WTI, que é o Texas, produzido nos Estados Unidos, no contrato com vencimento para maio, também para junho, etc. Né? Então, no mês de abril, observou as perdas brutais dos preços para os demais contratos futuros do petróleo, de junho, julho, agosto à frente, inclusive com vencimentos para 2021. Ou seja, os preços no mercado futuro do barril do petróleo para 2021 também já tiveram fortes quedas, tiveram fortes ajustes deflacionários. E os colapsos desses preços dos contratos com vencimento para maio, por exemplo, durante o pregão de 20 de abril, chegaram a cair em torno de 300% em um único dia, com fechamento de preços no campo negativo, batendo cifras próximas a menos $38 pela primeira vez na história. E aqui trata-se de um evento sem precedentes na história mundial do petróleo desde 1861. E a figura 7, tá? Eu montei aqui a evolução, a figura 7, eu montei a evolução dos preços do barril do petróleo desde 1861. Aqui eu peguei algumas séries, de 1861 a 1945, tá? Eu peguei uma série lá do Banco da Inglaterra, depois de 1945 até os dias de hoje, eu peguei os dados do Federal Reserve de São Luís, tá? E, logicamente, depois de 1985, 1982, eu plotei também o barril de petróleo sexto ao PEP, que é o preto, e eu plotei o Brent, que é o vermelho, tá? Ou seja, que tem uma forte correlação positiva entre eles, de 0,94. E aí, o que você tem aí, gente? Analisando, o barril do petróleo, ele circulou em torno de 1 a 2 dólares até 1973, ele deu o choque, que até o Delfim Neto comentou que uma garrafa de água poderia ser comparado ao petróleo, né, em 1973, deu o choque, isso já evidenciou alguns problemas que lá na economia brasileira, por exemplo, a gente já estudou. O segundo choque do petróleo lá em 1980, 82, que o barril de petróleo subiu para 40, e aí ele veio caindo de 1980 até julho de 98, de 40 dólares para 15 dólares, e depois de 1998 o barril de petróleo simplesmente subiu. De 98 até 2014 ele subiu, exceto aí na crise de 2008, ele subiu para patamares jamais vistos, aí chegando a pico de 138 dólares aí em agosto de 2008.
sendo que no diário subiu até 160 dólares, 163 dólares, se não me engano. Tá? E aí, logicamente, depois de 2014 ali, você tem um choque negativo do petróleo forte também, que caiu de 100 a 120 dólares para os 30 dólares, né, aproximados, e que aí sim a Rússia e a Arábia Saudita fizeram os acordos de cooperação com a OPEP e a OPEP, né, no caso, a OPEP liderado pela Arábia Saudita, a Rússia e até um pouco da Noruega, fizeram os acordos de cooperação para recuperar esse preço do barril do petróleo, algo que eu já comentei na introdução aí do artigo. Isso significa que o barril do petróleo subindo de 30 para quase 80 dólares, e este era o cenário aí até o pré-Covid. Tá? E aí, em 2020, no finalzinho ali do gráfico, como vocês podem perceber, chegou a patamares próximos aí de zero, né? Sendo que nos últimos ali, eu acabei plotando o último dia ali, porque esses são dados mensais, mas o último dado eu fiz o diário, né? Então no diário você teve uma quebra rápida ali para menos 38. Então a última observação é diária, as demais são mensais, tá? Então desde o início de 2020, né? Então você tem ainda uma queda dos preços, né? Que chegou aí até o final de abril, a queda de menos 85%. No preço Brent, a sexta orbe da OPEP colapsou em cerca de 80% e o petróleo dos Estados Unidos, o WTI, recuou cerca de 95%, excluso o dia em que o preço ficou negativo. Tá? Agora já recuperou um pouquinho, mas esse era o cenário até dia 20 de abril. Então, aos novos preços, o ponto de equilíbrio operacional, que é o chamado break-even, faz com que exista inviabilidade de diversos produtores americanos que utilizam o xisto bituminoso, que é o petróleo não convencional. Então, nesta guerra de petróleo, como pano de fundo da pandemia, de repente os russos estão ganhando espaço. Tá? Em especial no ano de 2020, o mercado de petróleo apresenta-se com um choque forte negativo, um colapso de preços, algo que seria o oposto dos choques positivos de petróleo na década de 80. Então lá você tem um período de inflação, então com certeza aqui o barril do petróleo e o ciclo da energia negativa vai gerar sim um período deflacionário, até hiperdeflacionário, mantendo-se a pandemia por longo espaço de tempo. E aí eu pergunto, e por que os preços do barril colapsou numa segunda rodada de queda de preços? Tá? Então, item 1, eu linko 5 itens, tá? Item 1, desde 2019, a produção total de energia foi maior que o consumo. Aí eu peguei uns dados, né, que ao comparar a série histórica de produção e consumo de energia desde 1950, o ano de 2019 foi marcado como sendo a primeira vez na história, em 62 anos, ou seja, desde 1957, que isto não ocorria, que o consumo de energia foi menor do que a produção. Isto antes do ciclo do Covid. E em 2020, a produção total de energia continua sendo maior que o consumo, desta vez pela influência direta da pandemia do Covid, porque as expectativas rapidamente mudaram. Houve quebra estrutural, dado que o anúncio da pandemia veio. Né? Então, nesse sentido, os contratos firmados de energia no futuro foram comprados pela expectativa de demanda global que os agentes do mercado tinham ao final de 2019 e início de 2020. E essas expectativas não foram realizadas, logicamente, como a gente tem percebido agora. E, logicamente, esta condição derruba os preços do mercado à vista, derruba o preço do futuro, generalizado da energia, exceto do urânio, dado que a oferta da produção precisa ser entregue no futuro. E ambiente também, no futuro, em que o consumo cairá fortemente, não será mais como esperado. Né? Então, aí como dito no início da nossa conversa hoje, acho que a Carmen que comentou, o consumo não vai ser rápido, não vai voltar de maneira alucinada após o fim do ciclo. Tá? O item 3, que é o terceiro item que eu linko aqui. Quando a gente abre a produção de energia por origem de energia, a participação da oferta de petróleo bruto, derivados processados de petróleo, ganhou espaço na pauta nos últimos anos. Esses são os dados da OPEP. Então, em 2019, a produção de energia vindo do fóssil aumentou para 31%. Tá? Aliás,
Ao abrir o consumo por origem de energia, o petróleo e derivados tem 37% de participação no consumo, seguido de gás natural, 32%, carvão 11%, biorrenováveis 11% e nuclear 8%. Tá? Em 2019, na parte da produção, era responsável por 31%. Tá? Então, logicamente, a forte retração da demanda mundial em 2020, em curto espaço de tempo, versus a participação do petróleo no consumo total de energia, versus a expectativa futura não realizada de consumo, porque você já comprou o petróleo antecipado, né, para entrega no futuro, são importantes fatores que explicam a queda abrupta do preço do barril de petróleo no mercado internacional. O item 4, essa mudança abrupta de expectativas em direção à forte retração da demanda, além da quebra estrutural da demanda global no presente, houve brutal aumento não desejado dos estoques de petróleo no presente em diversos países, além de uma pressão sem precedentes para armazenar o óleo nos próximos meses, que também está com problema, dado que contratos futuros já foram negociados. Aqui, o Departamento de Energia dos Estados Unidos também fez um monitoramento. Os russos também têm um monitoramento que eu andei olhando no jornal deles. Existem os tanques e reservatórios, tá? Então, eles estão cheios ou quase cheios e estão operando bem acima da capacidade de armazenamento. Tem, na média, aí, estão com 85% a 90% de capacidade. E esta pressão para armazenar o produto continuará pelos próximos meses, sem espaço para guardar o petróleo de um contrato firmado no período passado. Quem comprou o produto está diante de uma pressão de armazenagem. E, no limite, com os tanques cheios, tem que pagar para não os receber de forma física, para não ter prejuízos ainda maiores. E aí vem os especuladores do mercado financeiro, que são os traders, aí, compradores de contratos futuros, que não desejam ter o produto de forma física e apenas objetivam os retornos financeiros. Então, aqui sim, também é um problema da pirâmide financeira, né? E, logicamente, da destruição de riqueza, uma vez que você tem uma alavancagem e você tem investidores do mercado que nunca vão precisar do barril do petróleo, mas eles compram os contratos na esperança de uma negociação antes do término do fim do contrato para ganhar um lucro, ou até mesmo esperar o contrato vencer. Então, uma vez que houve uma quebra estrutural da demanda presente e futura, o que os tanques de reservatórios estão cheios ou quase cheios, tá? Esses agentes, os traders, né, que são os rentistas puros do contrato e que obtêm perdas ou ganhos pela simples diferença de preço do presente com o preço do contrato futuro, acabaram nos últimos meses não tendo demanda para rolagem de contrato. Ou seja, eles não conseguiam vender o contrato no mercado porque não tinha demanda, pela grande diferença de spreads e pela pressão pela preferência da liquidez do mercado, dado que houve a primeira onda de vendas no início de março, posteriormente a segunda onda de vendas em meados de abril, em ambiente de pânico já, aí teve um ambiente de pânico presente e incertezas futuras. Esse pânico foi muito bem observado naquele fatídico dia 20 de abril, onde os preços caíram 300% em um dia. Esses agentes, por não precisar do petróleo e apenas operar para obter retornos pela venda, ou até mesmo rolar um contrato futuro, foram pressionados pelo encurtamento diário da distância até o vencimento do contrato, perdendo graus de liberdade para negociar preços, em ambiente onde a demanda pelo próprio contrato em andamento e contratos futuros caiu de forma absolutamente inesperada. Então, isso aqui é uma bomba atômica, né? Ou seja, você tem um potencial multiplicador deflacionário em ativos financeiros. Logicamente, para entender esse colapso do preço do barril do petróleo, com o vencimento do contrato futuro para maio e também para os colapsos de preço no futuro, meses à frente, é necessário entender que existem três players: o vendedor efetivo do petróleo, que é aquele que realmente quer entrar no mercado para vender e entregar o produto meses à frente. Existe o comprador do contrato futuro, que deseja garantir o preço do produto à frente, né? E que carrega o contrato até o final do prazo a um preço acordado na data da compra, porque precisa realmente da entrega do produto para viabilizar a produção, o comércio secundário. E existe o agente especulador, que não tem absolutamente nenhum interesse em ter o produto físico ao final do contrato, mas que durante a vigência do contrato, ou seja, pela distância da data futura com a data presente, ele fica fazendo as condições para que ele tente formatar algum tipo de lucro neste período, né? E aí, logicamente, se ele não tem um lucro, ele pode, no caso, com um prejuízo,
ter que se alavancar ainda mais. Tá? Então, em outras palavras, no final do contrato futuro, o mercado financeiro e o mercado real se encontram ao preço de fase do contrato. E então os agentes detentores do contrato terão a oportunidade de definir se vão querer realmente produto físico ou se preferem a honra do contrato ao preço vigente. E essa compreensão, portanto, gente, é fundamental para entender que o mercado futuro afeta o mercado à vista no presente. Em condições normais do mercado, sem turbulências e grandes volatilidades, né? Aí tem estudos aí, existe a flexibilidade de compra e venda durante o prazo de vigência, até porque o petróleo, o contrato de petróleo, no geral, ele é líquido, ele tem muita liquidez. É um produto que tem muita liquidez. Então, é possível, sim, encerrar as posições antes do contrato, antes da pandemia, né? Ao ponto que agora a demanda está mais restrita a esse tipo de negócio, a liquidez diminuiu drasticamente. Tá? E, logicamente, dentro deste mercado e dos outros, existem os diferentes graus de alavancagem. Né? Isso significa que os agentes operadores podem movimentar valores bem acima do que realmente possuem, mesmo que seja necessário prover alguma garantia. E aí ele pode contaminar alguns fundos de investimentos, porque vai precisar de dinheiro extra, que nem se diz. Né? Então, a alavancagem em determinados momentos, em ambientes de incertezas, instabilidades e quebras de expectativas, como a gente está vendo, elas são mais perigosas, arriscadas, explosivas, potencializam multiplicações de prejuízos neste aspecto, né? E quanto mais distante a diferença de preços entre um dia qualquer durante o contrato e o preço acordado previamente, no mercado onde a demanda caiu absurdamente por este contrato, então, evidentemente, há perdas reais. Né? Então, no caso específico, no mercado de energia, realmente o preço caiu fortemente, e aí, logicamente, você tem uma condição que vai ser repassada para o mercado real na sequência. A gente já está vendo aí o IPCA a menos 0,31, mas se vocês pegarem o IGPM, por exemplo, né, você tem ali uma relação com o dólar, né? Então tem que pegar vários indicadores, mas é certo que ao longo do tempo a energia ela é um fator determinante para que a inflação, para que tenha o choque da inflação. Vale lembrar, até eu escrevi um artigo ali no nosso boletim, só que eu não escrevi sobre isso, escrevi sobre o preço da gasolina aqui no Brasil, diesel, etc., porque a Dilma fez o represamento de preços da energia, né? E isso deu uma conclusão lá na inflação. Aí o Temer veio lá em 2018, né? 2018, até teve a greve dos caminhoneiros, etc., e todo mundo viu que na bomba o preço da gasolina subiu fortemente, porque você tinha, então, um balizamento da Petrobras e repasse para as refinarias de acordo com o preço do barril do petróleo e o câmbio. Né? Então, as duas variáveis, câmbio e barril do petróleo, afetaram o preço do combustível na bomba. Então, é fato que a queda absurda voltando aqui. Então, essa crise da pandemia global, né, que ocasiona uma queda abrupta não esperada da demanda presente e futura, ocasiona uma quantidade alta abrupta não esperada de estoque de petróleo armazenado e ocasiona, portanto, uma dupla pressão aos agentes alavancados e financiarizados e que não desejam o produto físico no fim do contrato, porque um prejuízo não esperado pelo agente comprado há meses começa a ficar mais evidente. E como a demanda pelo contrato diminui até mesmo não há demanda, como aconteceu, existirá e existe a espiral deflacionária do ativo durante a vigência, sendo necessário reduzir o preço até um limite que a gente viu até então utópico e até impensável antes da pandemia, ao longo desde 1861. Logicamente, com esse pânico dos jogadores, né? Então você tem uma queda colossal da demanda internacional, você tem uma demanda colossal, uma queda de demanda colossal pela energia. Então, os verdadeiros demandantes do produto permanecem com estoques enormes e sem estruturas físicas para armazenar excedentes, ou seja, o tanque está cheio ou quase cheio. Né? Então, para mim, isso aí é uma bomba atômica do mercado financeiro, financeirizado, alavancado,
estruturados com derivativos, né? Vale lembrar lá da bolha imobiliária americana, onde você tinha os Asset-Backed Securities, os ABS, você tinha lá o pessoal que emprestava dinheiro, os bancos emprestavam dinheiro para aqueles que não poderiam pagar, ou com credit score relativamente ruim. E, logicamente, depois os fundos de investimento foram vendendo as cotas para outros fundos, e aí foi poluindo o mercado, deixando lixo tóxico aí até para o investidor que tinha pouco dinheiro, né? Então, é uma bomba atômica, né? Similares aqui, até coloquei aqui até vou tirar isso depois, mas é similar a uma grande tsunami numa determinada região industrial, um terremoto de alto grau na escala Richter, uma super enchente, um derretimento de parte significativa da calota polar, um furacão de categoria 5, uma pandemia sanitária ainda desconhecida, um ataque cibernético em escala global, uma colisão de um asteroide com o planeta Terra. Algo que você verá, assim, uma queda rápida e contínua do PIB das economias. Como trata-se de um mundo financeiramente globalizado, né, com uma pirâmide financeira invertida, né, com uma porcentagem significativa de derivativos e produtos financeiros estruturados, potencializados em alavancagem, muito aquém da soma zero dos saldos do setor privado. Vale lembrar lá que o pessoal da teoria moderna, teoria da moeda, né, o Randall Wray, o Weingold, o Aban Lerner, eles fazem a soma, né? Soma do setor público mais soma do setor privado mais soma do setor externo igual a zero. Tá? E, logicamente, dentro desse quesito, quando você tem a parte financeira, você tem uma condição que é explosiva e que realmente desestrutura todos os setores, né? Para finalizar aqui a nossa discussão, tá? Eu peguei recentemente do Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve de St. Louis, a figura 8. Tá? A figura 8 está mostrando o seguinte: evolução dos preços em dólares do petróleo bruto, WTI, ajustado pelo CPI, né, que é o índice de preço do consumidor americano. Então, quando você pega aquela série e ajusta ele pela inflação deles, a gente vê que o preço do barril do petróleo, em termos reais, está menor do que o pós-Segunda Guerra. Ou seja, os dados são de 1945 à frente. Ou seja, o preço do barril do petróleo está mais barato que em 1945. Tá? Como eu não rodei isso aqui, eu não tive tempo, para tentar pegar aquela série histórica que eu fiz desde 1860, eu acho que já sim, um anúncio aí para a Grande Depressão, até maior que de 1929. Tá? Então, é importante notar aqui as causas principais dos diversos choques do barril do petróleo, né, em 160 anos de história. Então, são comuns, né, bruscas variações positivas e negativas do preço do barril ao longo dos anos, pode ser causados por guerras, descobertas de reservas provadas, controle de preços pelo controle da oferta, os países membros da OPEP e não países membros da OPEP, embargos econômicos, crises financeiras e bolhas especulativas. E agora a gente destaca mais uma linha nessa história, que é a crise da pandemia, né? E a tabela 3, né? Eu peguei esta tabela a partir do Statistical Review of World Energy, 2019, de um artigo de Craig et al. 2018, Hamilton, 1985, e também dele mesmo, 2013. E aí, logicamente, eu coloco aqui os diversos choques do petróleo que tiveram, daquele gráfico que eu passei para vocês, de 1860 até agora. Então, para finalizar, 1860 a 1870, você tem descoberta de jazidos de petróleo nos Estados Unidos, na Pensilvânia, Ohio, Texas. Naquele momento, foi um choque positivo muito forte. De 1871 a 1880, a gente tem redescobertas de Baku, das jazidos de Baku no Cáucaso. Autoridades da Rússia Imperial leiloaram as parcelas de terra rica em petróleo a investidores privados. A produção de petróleo russa inundou o mercado com oferta de petróleo barato. E o preço do barril caiu ao nível nominal de 80 centavos de dólar por barril. Foi um choque negativo forte na sequência. De 81 a 1914, os preços do barril ficam relativamente estáveis, e você tem a descoberta da região petrolífera do Golfo Pérsico,
no Irã em 1908. E tem início da produção em Sumatra, e foi um choque negativo forte. Na Primeira Guerra Mundial, 1914-18, tá, os preços do barril do petróleo sobem de 80 centavos de dólares para quase 2 dólares o barril em 4 anos, um aumento de 142% no período, que é um choque positivo forte. De 1918 a 20, o barril sobe de 2 para 3 dólares, 55% de alta em 2 anos. Tá? Vou colocar aqui. Então, em 2 anos e pouco, né, entre 1914 e 1920, o preço do barril do petróleo acumulou 283% de alta. Entre 1920 a 1930, a gente tem descoberta de várias jazidas de petróleo na Arábia Saudita e Iraque, crescimento da produção, e aí então você tem um decréscimo aí, né, do barril do petróleo, o preço caiu, em 10 anos ele caiu aproximadamente 30%. Tá? Devagar, caiu, foi um ajuste lento e gradual, negativo. Entre 31 e 33, após a Grande Depressão, né, só para vocês terem uma ideia, o barril do petróleo caiu, em 3 anos, caiu 43%. Então, veja, o barril do petróleo, após a crise de 29, caiu 43% em 3 anos. Aqui, se a gente comparar com a crise de agora, o barril do petróleo caiu absurdamente em 3 meses. Né? De 1934 a 39 existiu estabilidade de preços, de 39 a 45 o preço sobe apenas 20% em 6 anos, tá? É um leve choque positivo, fraco. Tá? De 46 a 48 o preço aumenta 76% em 3 anos. Tá? Em 1944, 49 a 55, aí teve a Guerra da Coreia, Coreia do Norte, contexto geopolítico de Guerra Fria, né? Nações Unidas auxiliam os sul-coreanos, China declara apoio à Coreia do Norte e à União Soviética, oferece apoio político e logístico, os preços do barril do petróleo sobem em torno de 30% em 4 anos. 1956, crise do canal de Suez, existe o fechamento do canal, né? Então os preços sobem 20%, tá? Em um ano. Em 1957, 72, a criação da OPEP, e aí você tem, então, o início do primeiro choque do petróleo, aí no começo de 73, os preços subiram em 15 anos, de 57 a 72, os preços subiram somente 15%. Não teve choque do petróleo. Em 1973 a 74, aí sim você tem o embargo do petróleo, a guerra de Yom Kippur, principais países produtores de petróleo, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Irã, regulam exportações às nações demandantes. O choque em 73 foi por motivações políticas. O petróleo árabe vira uma arma contra o mundo ocidental, porque países europeus e Estados Unidos declaram apoio a Israel na guerra de Yom Kippur, né, que é o tal do Dia do Perdão contra o Egito e Síria. E aí as retaliações causam pânico global, porque as vendas na Europa e Estados Unidos são embargadas até 1954. E aí o barril do petróleo tem uma alta de 213%, e o governo americano lança a mão do controle sobre a oferta da gasolina vendida no país. Então foi um choque positivo forte. Entre 1979 e 1980, você tem a Revolução Iraniana, a monarquia autocrática comandada pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi se transformou em República Teocrática Islâmica com o comando do Ayatollah Khomeini. E aí os países industrializados tomaram medidas para reduzir a dependência do petróleo da OPEP, né? E aí o barril do petróleo, então ele tem uma nova mudança positiva forte, né? E em setembro de 1980 começa a Guerra Fria, começa a Guerra Irã-Iraque, quando os iraquianos, já comandados pelo Saddam Hussein, invadem o território iraniano. Entre 1981 e 85, os preços caem, né? Com a guerra do Irã, e então existe a introdução do preço netback. Em 86, a Arábia Saudita aumentou a produção de petróleo, desencadeou uma queda brutal do preço, né? Um choque negativo forte. O setor petroleiro dos Estados Unidos colapsou, deu início a quase um quarto de século de declínio da produção e aumento de preços. E o resultado foi uma recuperação dos árabes sauditas na liderança do mercado mundial. De 86 a 90, crise latino-americana da dívida com México e Equador. Lembrando que México e Equador são países produtores de petróleo. E o aumento do barril do petróleo saiu de 11 dólares para 18 dólares em julho de 90, um aumento de próximo a 70% em quase 4 anos. Tá? E o impacto só não foi maior
porque o Irã e Iraque aumentaram a produção após 88. Em 1990 e 91, a Guerra do Golfo, um choque positivo moderado. O Saddam Hussein invadiu o Iraque, né, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Aí depois os Estados Unidos e as forças militares e os países aliados invadiram o Kuwait e incendiaram alguns postos de petróleo do Emirado, provocando uma crise econômica e ecológica também, né? Em 1992 e 95, a ex-União Soviética caiu, o consumo de energia da ex-União Soviética caiu em quase 50%, os preços do barril caem gradualmente em torno de 15%, até o tal do efeito tequila, que foi a crise econômica do México. E, logicamente, o México enfrentava problemas de reservas internacionais, depreciação do peso, crise de balanço de pagamentos, especulação financeira e fuga de capitais. Na sequência, então, a inadimplência do México, no segundo momento, os preços do barril do petróleo sobem em torno de 27% em um ano, né? 1996 e 97, permanece estável. 97, aí você tem a crise russa, né? Depreciação de moeda, do rublo. 2000, o auge da bolha das empresas .com, o barril do petróleo tem queda de 22%. Ataques de Bin Laden às Torres Gêmeas e sanções contra o Iraque, o apoio aos Estados Unidos na guerra, né? Porque a guerra na busca do Osama Bin Laden começou a partir do momento que os aviões caíram nos Estados Unidos. Então você tem um choque aí do petróleo também, mas inicialmente com uma queda de 27% e posteriormente em 2002 volta para patamares antes dos ataques de 11 de setembro e tem uma alta expressiva de 42%. 2003 e 2008, né? Então além você tem a participação do Iraque, liderado pela Arábia Saudita. O PEP decide modificar a produção, né? Então você tem o controle da produção, tá? Em 2006 ocorre a devastação pelo furacão Katrina, né? Que na sua escala é de nível alto, né? de furacões, paralisa a produção de petróleo no Golfo do México e houve um forte incremento das posições em petróleo no portfólio de investimento dos fundos financeiros, ou seja, existiu em 2013 e 2004 uma entrada forte desse tipo de produto nos fundos de investimentos. Em 2007, então, é o pico da bolha de crédito do subprime nos Estados Unidos, né? E aí depois, logicamente, estourou. Então, aí o barril do petróleo sobe de $26 em meados de 2003 para um ápice de $133 o barril em julho de 2008, uma alta de 511% no período. 2008 e 2009, né? Então aí tem a ruptura, né? O Lehman Brothers quebra. Então você tem uma queda do barril do petróleo aí de 71%, né? Entre junho de 2008 a fevereiro de 2019, entre junho de 2008 a fevereiro de 2009, desculpa, o preço do barril do petróleo cai 71%, de $133 em julho de 2008 para 39 em fevereiro de 2009. Entre 2009 e 2014, a OPEP anuncia cortes contínuos de produção, né? Em 2015, colapso de preço, aí eu já comentei isso lá na introdução no capítulo 1, problema lá da Rússia e Arábia Saudita, né? etc. 2016, 2019 tem a crise diplomática entre o Irã e a Arábia Saudita, e, logicamente, o anúncio de teste da bomba de hidrogênio pela Coreia do Norte, também é importante, economia americana com bons desempenhos no período. Em setembro de 2019, drones controlados pelos iemenitas, esses apoiados pelo Irã, atacam refinarias na Arábia Saudita. Então, também é importante notar isso. Tá? E aí as expectativas de desaceleração global, de 2016 a 2019. Em 2020, como comentado na parte 3 deste artigo, você tem um choque negativo forte do petróleo causado pelo Covid, mais esses problemas de controle de preços entre a OPEP+, liderados aí pela Rússia e a Arábia Saudita. Tá? Então, diante desses cenários, né, eu acredito que o primeiro semestre de 2020, aí eu acho que eu compro a ideia da Carmen, né? E eu acredito sim que o mundo pode estar sofrendo a segunda grande depressão econômica do capitalismo globalizado e financeirizado, uma vez que, para mim, somente com a vacina e depois da vacina a imunização generalizada do planeta fará com que as economias voltem a algum patamar
anteriormente visto, e como isso vai acontecer não agora, né? Então também a recuperação vai ser lenta. Então é possível sim nós termos a segunda grande depressão, maior até que de 1929, né? Então a gente pode ver sim, bom, hiperdeflações de ativos, né? Lenta recuperação, colapsos de fluxos de rendas do setor privados, empresas e famílias, né? Destruição de riqueza financeira, que, portanto, vai ter um mecanismo de transmissão para a economia real, né? Paralisia do lado real com profundo desemprego, colossal queda do produto, todos esses fenômenos causados pela pandemia do Covid, como derivada pelo profundo choque negativo do barril do petróleo. E aí o mundo globalizado terá um lento retorno da atividade econômica, mesmo com a implementação de políticas econômicas contracíclicas de uma macroeconomia moderna, que eu estou chamando não liberal, né, do tipo pós-keynesiana, por exemplo, incluindo também políticas monetárias como advoga a moderna teoria da moeda, programas de infraestrutura, espécie de planos Marshall e distribuição direta de renda do setor privado. Então, eu acho que mesmo com essas politicaradas todas que podem ser implementadas de forma pós-keynesiana, com programas de infraestrutura, planos Marshall, etc., ainda assim a gente depende muito da ciência e da tecnologia, porque apesar do código genético do Covid-19 ser decifrado, a gente ainda não tem a tal vacina, e depois da tal vacina tem que ter a tal da imunização generalizada da população mundial. Então, enquanto isso não ocorrer, a gente vai ficar com uma economia, a economia ficará à deriva mesmo, e então é isso que eu penso, que a atividade econômica, aí eu acho que tem várias pessoas falando, a Mônica de Bolle, aqui o nosso colega o André Nassif, né, aí da UFF, da Federal Fluminense, entre outros aí, que comentam do retorno em L, né, não em V e nem em U. E eu acho que também eu estou nessa linha do retorno em L. Bom, então é isso, gente. Então, resumir esses 3 últimos slides. E aí eu tenho que agradecer vocês, todos membros do FIND, por estar aqui, né, gastando nosso tempo, nossa energia, para a gente estudar juntos, para a gente tentar buscar condições aí para que todo mundo se desenvolva. Tá? Agradeço a Carmen, agradeço a Fernanda e todos vocês aí pelo esse momento aí que para mim é bastante especial sempre, tá bom? Tá bom, Muito obrigado. obrigada. Passa a palavra aí para a Carmen. Tá, obrigada, Luciano, pela